Bem-vindos à terceira aula do Trabalhista Raiz. Essa provavelmente é a aula mais densa do curso, mas porque ela vai acompanhar vocês durante toda a carreira de vocês, eu acredito. Eu acredito que depois dessa aula, vocês ainda vão relembrar muito dela, no momento que colherem todos os instrumentos, todas as ferramentas que a gente entregar para vocês, toda a praticidade desse conhecimento, né? Esse curso é para te dar segurança, para colocar os pés no chão, para que tu não fique perdido aí no caminho da advocacia e tenha um direcionamento sólido, né? Então a gente tem uma metodologia própria, a gente vai falar sobre ela aqui. Nessa aula eu vou mostrar, inclusive, 3 casos práticos para vocês. Um caso de reclamação trabalhista, um caso de contestação e um caso de recurso, para vocês poderem antecipar determinados conhecimentos para tornar esses instrumentos praticáveis. Por quê? Porque muitos de vocês podem ter entrado no curso com o intuito de fazer uma reclamação, né, que tem agora, fazer uma contestação que tem agora para fazer, pegar um contrato, né, que lhe ofereceram e peguem esse contrato. Tenho certeza que você tem uma ferramenta para utilizar para entregar o melhor acompanhamento e representação para essa pessoa que procurou por vocês. Então esse curso ele realmente vai permitir que vocês pratiquem esse ato com uma qualidade totalmente diferencial no mercado, mas, né, como vocês vão ver na aula seguinte, que a gente fala sobre as aulas que não podem pular, tá? A sequência. E na quarta aula a gente vai falar sobre os níveis, né? Em que nível tu está, que nível tu tem que pretender chegar na tua advocacia, no teu trabalho diário. Então na quarta aula a gente vai nivelar vocês para mostrar quando vocês estão progredindo, né, aonde vocês estão hoje e para onde a gente quer que vocês caminhem. Mas muitos instrumentos que a gente vai entregar para vocês durante o curso não vão eliminar alguns desafios que vocês passarão. E esses desafios, eles são basicamente desafios emocionais, desafios de confiança. Por quê? Porque vocês vão ganhar um instrumento totalmente diferencial, uma metodologia autoral. E por conta da advocacia estaminada, infelizmente hoje em dia, diante da internet, muitas coisas são faladas, né, das vozes da cabeça das pessoas, tá? Das vozes do mito, das vozes da intimidação, das vozes de diversas matérias, né, que são levadas ao mundo jurídico, né, como um caminho, e na verdade são apenas sombras, né, daquilo que realmente se deve procurar, da luz que se deve buscar. E a gente tem, por conta dessas sombras, por conta desse ruído, né, muito ruído, tá? Tem que seguir esse caminho, tem que se portar dessa forma, tem que fazer isso. Tem gente que fala da advocacia e não vive a advocacia, vive dentro do judiciário e quer ensinar a advocacia de uma perspectiva que não está na advocacia, que não está aqui dentro. E outros advogados que, às vezes até de boa vontade, tentam compartilhar conhecimentos com base na sua perspectiva particular. E aqui não, vocês vão ter um instrumento sólido que não é baseado na minha perspectiva particular, porque ela é dividida, é uma atividade prática, né, que é dividida, né, com conhecimentos que os solidificam com pessoas do Brasil inteiro. Então ela é feita para ser aplicada independente se está no interior, né, como vocês viram lá no vídeo de apresentação. A gente tem alunos que estão no interior e alunos que estão em cidades grandes, como o Distrito Federal, São Paulo. Então, isso não vai interferir, isso vai solidificar a qualidade da tua advocacia. Mas, por conta dessa quantidade de ruído, por conta da quantidade de informação que é levada, por muitas vezes vocês vão ser colocados, né, numa situação de será que eu estou certo? Será que esse é o caminho? Não, o juiz falou uma coisa, né, e o juiz, vocês vão perceber aqui, que ele também tem limite, e muitas das vezes vocês vão, a partir dos instrumentos que a gente vai entregar, ter mais conhecimento e mais solidez sobre o teu processo, obviamente, do que o juiz. Porque o juiz vai pegar o teu processo no intervalo. E tu não, vai estar analisando o processo na integralidade, tu que vai ter mais contato com o cliente, tu que vai estar ali alinhado sobre o que fazer em cada etapa. A gente vai falar aqui sobre a situação de como usar a metodologia na prática, já que vocês já viram aí o curso, na apresentação e tudo mais. Vocês vão ver como é que vocês vão utilizar na prática. E também vão utilizar essa forma aqui, que eu vou mostrar para vocês, não é só para iniciantes, tá? Os iniciantes, eles vamos dizer assim, você entrou aqui e quer fazer uma reclamação, quer fazer uma contestação. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você vai fazer isso usando a nossa metodologia, usando a sequência de aulas que você tem, tá? Mas vamos dizer que você termine o curso inteiro. Para você terminar o curso, você ainda vai precisar exercitar. E aí você vai precisar dessa metodologia aqui que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para, né? Eu preciso rever o caminho aqui. Vou pegar esse processo, eu quero prever o cenário positivo dele e eu quero saber o que fazer para levar esse processo ao cenário positivo dele, né? Então, essa forma como eu vou mostrar para vocês, vai mostrar como vocês vão aplicar a metodologia constantemente, né? Seja antecipando para responder o processo que está aí
com o intuito de responder hoje, o processo de responder hoje, não dá tempo para terminar o curso para eu poder aplicar. Então tu vai fazer o que a gente vai te mostrar aqui. Mas depois tu vai retornar, é uma antecipação, depois tu vai retornar, porque você precisa de repertório, tá? Para facilitar seu atendimento, para facilitar o seu ato processual, para que você tenha conforto. Então, o repertório que a gente vai entregar para vocês nos próximos módulos, né, quando vocês forem falar dos níveis, vocês vão entender como vocês vão avançar, vai permitir que vocês avancem de nível e tenham facilidade aí com a advocacia e facilidade até de transparecer o que tu vai entregar para o teu cliente. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, a primeira história que eu vou compartilhar com vocês, que vai acompanhar vocês durante a carreira de vocês, é em relação a uma história que eu li num livro. Eu acho que o nome do livro era Sem Esforço, não lembro ao certo se era desse livro, esse é um dos meus livros prediletos. E nesse livro ele falava sobre um competidor que competia ali nas Olimpíadas salto em altura, tá? Não salto em altura com barra, salto em altura tem que vai lá, pula, né? A galera normalmente passa a costa e depois no pé. Pois é, vocês não devem saber, né? A não ser que tiveram acesso a esse livro. Nesse livro ele conta que, na verdade, o salto em altura ele era feito com os dois pés primeiro. Então todo mundo ia lá e pulava com os dois pés. Pulava com os dois pés. Até que chegou um técnico, pegou um atleta desse e falou, olha, a gente não vai mais fazer isso. Agora, né, tu vai primeiro passar o tronco, ele explicou lá, né, a física da coisa, do movimento e por que isso ia dar mais altura para ele. Uns saltos muito maiores do que se ele fizesse do modo tradicional, tentar pular com os dois pés, né? Saltando os dois pés, passando a barra. E no início, entendam, é essa experiência que provavelmente vocês vão viver. Como vocês estavam vivendo esse salto de dois pés, isso vai parecer um pouco mais difícil. Talvez o seu salto não fique tão bom, né, quanto saltando com os dois pés. Por quê? Porque é uma metodologia nova. Porque é uma habilidade nova que vocês estão ganhando, mas que essa habilidade vai permitir que tu salte muito mais alto. E no início as pessoas olhavam ao redor, né, criticavam aquilo, e não ficou em destaque logo na primeira competição que ele foi fazer. Na primeira competição que ele foi fazer, as pessoas estranharam aquele modo, até viram se estava dentro das regras, né? Mas ele era diferente dos demais. Só que a partir do momento que ele se adaptou àquela metodologia, os saltos dele passaram a bater todos os recordes. Esse cara virou a referência. E hoje em dia não se salta mais em altura, senão dessa forma, tá? Por quê? Porque os saltos foram muito mais altos, muito melhores, se descobriu uma técnica melhor, e aquelas pessoas que saltavam daquela antiga maneira tiveram que se adaptar. E isso vai acontecer com vocês aqui. Vocês vão viver a experiência, talvez não, é certeza, né? Porque a gente vive isso até hoje. A gente tem pessoas que querem discutir a advocacia com a gente e, infelizmente, é até complicado de compartilhar se ela realmente não quiser saber, se ela não quiser se educar, se ela não quiser aprender. É difícil a gente ter esse diálogo. Por quê? Porque ela está saltando, está usando a prática da advocacia de uma maneira diferente, né? E vocês vão perceber que muitas fantasias que são ditas na advocacia vão cair por terra e vocês vão conseguir enxergar. E aqueles que têm experiência vão conseguir ver de logo, assistindo a aula, vocês vão falar assim, cara, realmente isso aqui solidifica tudo. Porque ele solidifica cada ato da advocacia a ponto de dizer, é isso que ele contribui com o resultado? Ok, entendi agora. Então todo o restante era desnecessário? E sim, muitas das vezes vocês vão enxergar atos desnecessários dentro do processo judicial. E a gente vai esclarecer quais são os fundantes que são necessários ao resultado. Mas, quando vocês fizerem isso, as pessoas vão querer que vocês pequem por excesso, e há um grande absurdo em pecar por excesso, porque ele te desgasta. O pecar por excesso, né, constantemente, se tu vai atuando isso todo dia, isso vai se acumulando e a advocacia vai se tornando desgastante. E a gente tem que torná-la confortável para vocês, né? A gente está brigando aí pelo trabalho digno, tem que ser digno para vocês. Então, é isso que vocês vão ver na pele. Vocês vão ver uma nova forma de atuar a advocacia. Pode causar estranhamento, inicialmente, para algumas pessoas, até mesmo para vocês, porque é uma nova forma de atuar, né? Uma metodologia diferente, mas que ela vai se justificar e vai permitir que vocês se diferenciem, se vão se distinguir dos demais profissionais numa escala muito alta. E posteriormente, se vocês tiverem a oportunidade, vocês terão a chance de dividir com o colega de vocês para fazer com que a advocacia ganhe brilho, tá? Ganhe autoridade, volte aí ao lugar aonde ela merece, porque contribui com a justiça, porque torna o mundo mais justo, porque tem um impacto social forte. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente quando vocês se sentirem um pouco estranhos de estarem atuando numa metodologia
que é diferente daquelas outras que estão sendo faladas. Porque muitas das vezes aquela outra que está sendo utilizada, ela tem muito ruído. Ela está seguindo o blogueiro da época, não tem fundamento que justifique. E aqui vocês vão conhecer, isso não vai dizer nenhum ato para vocês, que veio da voz da nossa cabeça, vai ser todos atos, né, moldados e justificados com base na ciência jurídica, com base naquilo que a gente tem e entrega repertório, e vocês vão ter o resultado disso em experiência, né, nos frutos que vocês vão colher e nos frutos que vocês vão entregar para os clientes de vocês. Então essa história é muito importante para que vocês tenham noção de que realmente vai ser algo diferente, mas que isso vai permitir que vocês saltem muito mais alto. Outra história que eu quero compartilhar com vocês é uma experiência pessoal que eu tive durante a academia, tá? Durante a universidade. Teve um momento da minha universidade, e justifica o motivo de eu estar aqui em frente às câmeras para vocês, que eu estava com dificuldade de uma determinada matéria criminal e comecei a pesquisar no YouTube, né, aulas sobre aquela matéria, para me aprofundar. Tá? No início da minha faculdade eu queria ser policial federal, mas depois que eu fui entendendo como era a estrutura jurídica, eu falei, não, eu quero o que eu queria influenciar em justiça, eu acredito que a advocacia vai me entregar muito mais impacto diante daquilo que eu almejo entregar para o mundo. E vim para a advocacia. E vim para a advocacia do trabalho. Quando a gente faz o evento do Start, vocês vão ter mais aprofundamento sobre essa história. Mas durante a universidade, estudando, querendo melhorar meu desempenho nas matérias, nas provas que eu tinha que enfrentar, eu comecei a procurar materiais acessórios e encontrei uma aula da Patrícia Vanzolini, que hoje é a presidente da OAB de São Paulo. Gente, a partir dali, o meu repertório, a minha habilidade dentro da universidade mudou. Ficou tudo muito mais fácil. Eu começava a assistir videoaula, né, começou a adentrar durante os meus estudos, e isso fez eu ganhar uma capacidade de evoluir muito grande. Por quê? Porque a aula online ela permite isso. Porque quanto mais sede tu tem, mais sede tu pode matar aqui dentro. Mais vontade tu tem, mais tu pode colher e te alimentar. Mas, de novo, não pode se alimentar de tudo. Tem que se alimentar daquilo que realmente tenha base científica, daquilo que tenha praticidade, não apenas de se alimentar por sabor, né? Mas porque aquilo vai trazer, a gente está falando aqui de atos profissionais, vai trazer relevância profissional para a tua atividade diária. E ali, durante a universidade, eu estudando, ela falou uma coisa na aula que eu nunca esqueci e que eu quero que vocês levem para o coração de vocês junto com essa história. De por que, no início, talvez, mas eu estava me dando melhor porque aquela outra metodologia. Calma, tá mudando de metodologia, mas quando te adaptar, tu vai soltar muito mais alto. Lembra disso quando tu pensar em mudar a rota. Escolhe essa, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum advogado vai, principalmente na área trabalhista, é possível advogar se não dessa forma, com clareza do que vocês vão ter aqui dentro sobre o futuro da demanda, vendo cada passo e a relação dele com o futuro da demanda. Vocês vão ver que aqui em Trabalhista Raiz, cada passo que vocês derem na advocacia prática vai ser justificável, vocês vão estar sólidos, tá? Até se o juiz, de forma arbitrária, for contra vocês, ele também está sujeito a justiça. Então você vai ter facilidade de recorrer de sentenças arbitrárias. Por quê? Porque você que vai ser o ator, né? O participativo, o agente participativo da justiça, vai se tornar indispensável de fato e vai materializar aquela justiça, porque não vai ter para onde o juiz correr quando tu solidificar cada etapa e mostrar, olha, esse é o caminho, por conta disso, por conta desse requisito, então esse é o cenário que eu quero para o meu cliente. Se ele fugir disso, ele também está sujeito à justiça. E você vai conseguir recorrer e reformar essa decisão. Por quê? Porque você está caminhando para a justiça e ele também é agente da justiça. Se ele desvirtua, ele também tem que ser corrigido para que a gente alcance o bem justiça. Só que esse bem justiça não vem gratuitamente. Não é só pedir. Você não é um mero correio, né? Você não trabalha no correio para entregar a mensagem, olha, isso aqui é o fato, decide tu aí. Não, você vai ser o agente construtor de justiça. E se o juiz desviar, como vocês viram na apresentação que desvia, né? Vocês vão lá corrigir. Porque vocês são indispensáveis. Vocês vão realmente se tornar indispensáveis. E voltando à história, quando eu estava assistindo essa aula, a Patrícia Vanzolini falou o seguinte: quando você for fazer uma prova, isso mudou também a forma como eu fazia a prova e o meu desempenho, porque toda vez que eu tinha uma prova de múltipla escolha, eu ficava com receio, que é o receio que vocês vão ter na prática, será que eu estou certo? Por quê? Porque advogados, tem advogados e advogados, tá? E nem sempre o advogado que está do outro lado é um colega. Ele realmente está interessado com bem e justiça, ele está interessado em fazer o possível para o cliente dele pagar menos, o menos possível. E às vezes esse possível que ele vai fazer, ou qualquer coisa que ele vai fazer, não necessariamente é legítimo. Ele pode querer brincar com a tua confiança, tá? E querer te intimidar. Ele pode querer falar alto para que tu perca, né,
as tuas estribeiras, né, como dizia a minha avó, mas que tu seja abalado emocionalmente para que tu desvirtue a atenção e saia do que interessa para dar atenção àquilo que não interessa, porque ele trouxe algo apenas para te desestabilizar. Então vocês podem enfrentar isso, é o comum? Não é o comum, mas pode acontecer. E quando acontecer, vocês vão ficar calmos. Por que vocês vão ficar calmos? Porque vocês vão ter os instrumentos, as ferramentas, vocês vão saber claramente o que vocês estão fazendo ali. E como vocês sabem claramente o que estão fazendo ali, vocês não vão desviar a atenção para outra coisa. Se chamarem a atenção de vocês para outro caso, se o juiz falar uma besteira, mandar fechar um acordo, né, diante de um patamar, diante de uma questão inegociável, porque às vezes a gente vai processo, vocês vão ver casos práticos aqui, a gente vai trazer um caso de contestação que eu atuei para uma empresa em que era inegociável, não tinha acordo. Ah, mas não é bom resolver por acordo? Lá no caso concreto vocês vão descobrir por que não tinha acordo. Não existem casos inegociáveis. Existem acordos que o juiz quer propor. Ah, mas a juíza propôs. Não interessa. Ele também erra. E às vezes você tem que entender que a intenção do juiz é encerrar aquele trabalho. Ele quer que encerre. Mas às vezes um acordo é totalmente injusto. Tá? Inclusive eles têm atribuição legal para negar alguns acordos, mas não fazem. Então na prática você tem que se tornar o agente construtor de justiça. E em determinados momentos em que você vai viver esses desafios, você tem que ter confiança. E foi isso que ela falou na aula, que era extra conhecimento, né? Ela falou, olha gente, quando vocês vão ver uma questão de múltipla escolha, acho que foi a única coisa que eu peguei lá do concurso que serve aqui para a prática, porque muitas coisas não servem para cá. Mas isso serve. Ela falou, sempre a banca vai botar alguma coisa para testar a confiança de vocês. Então, se tem 4 alternativas, a banca vai botar uma alternativa com um latim lá, do nada. Para quê? Para desafiar a tua confiança. Por quê? Porque tu não vai saber o que é aquilo, tu vai achar que tu não estudou, tu vai achar que tu não te capacitou, tu vai achar que provavelmente aquilo tem uma relevância absurda e tu deixou alguma coisa passar. Mas se tu estudou e não sabe o que significa aquilo, é porque provavelmente aquilo não existe. É porque provavelmente aquilo não tem relevância. Porque se tivesse relevância, é óbvio que tu ia botar no teu material de estudo. É óbvio que tu teria aprofundado. E isso eu quero passar para vocês, porque eu quero dizer que se não faz parte daquilo que está aqui, que vocês vão encontrar durante o curso, não é soberba, gente. É porque os requisitos necessários para vocês vencerem e chegarem a um resultado frutífero, se existe algum requisito faltante que eu não coloco nesse curso, como é que eu estou capacitando vocês? Então a gente colocou aqui tudo que é necessário para vocês vencerem. Ah, gente, mas se eu acrescentar isso aqui, pode ser só um floreio. Os requisitos são esses. E vocês vão vencer. Então não se minem de justificativas falhas, tá? De medo, né? O medo de... Vai com medo mesmo. Faz aquilo que tu planejou aqui, porque tu vai colher o resultado. Tu vai vencer o processo, vai entregar a justiça, vai ganhar repertório, vai ganhar confiança com os resultados que o tipo vão ter. Então faz com medo mesmo, porque quando tu fizer, tá feito. Precisa estar lá empoderado, pode ir com medo mesmo, chegar lá tremendo e faz a pergunta que tu construíste, que tu estudaste para fazer para alguém, porque tu sabe que tu vai estudar o curso, vai ter esse... Então quando tu for ter esse instrumento, tu vai utilizar, vai construir a reclamação com esses instrumentos, tu vai fazer a defesa com os instrumentos que vai receber, vai vencer, vai, tem certeza, porque a gente colocou ali o jeito. Então não fiquem com medo, mas não, eu estudei. Eu sei o que eu vou fazer. Então, por isso que essas histórias são importantes. Para que você não abandone a metodologia, tá? Achando que ela está minorando a sua capacidade. Pelo contrário, ela está te adaptando. E você vai voar muito alto, muito diferente. Tá? Já vai ser muito diferente. O segundo ponto. E os advogados vão ter que te seguir se eles quiserem alcançar esse patamar. Quando a gente for falar dos níveis, vocês vão entender. E não vão conseguir alcançar saltos tão altos quanto vocês se eles não se adequarem a isso. Vocês vão entender o porquê quando a gente for falar na quarta aula desse primeiro bloco obrigatório. Tá? Esse primeiro módulo é obrigatório. Segundo, confiança. Se vocês vierem trazer histórias para vocês, notícias, tem que falar dessa forma, tem que se portar dessa forma, tem que se arrumar dessa forma. Gente, esquece. Isso daí é só para intimidar vocês. Ou o advogado tenta fazer algum tipo de intimidação ou falas que não tem repertório. É normal, vocês vão ver que aquilo é a coisa mais comum do mundo. Isso a gente conversa com eu e os meus sócios, né? O advogado chega e fala, olha, a empresa não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, por que tu quer que eu faça uma coisa? Não vai conseguir executar. Nossa, a gente tem instrumentos absurdos de execução, né? Que só vão se aperfeiçoando cada vez mais. Então, se eu não vou conseguir executar, por que eu faria? Não se sustenta as falas. Mas o juiz falou. Se o juiz não está tão aprofundado quanto vocês. Vocês vão perceber isso. Vocês vão estar mais aprofundados sobre o caso. Óbvio, o juiz tem diário de cada cabeça dele. Mas aquele caso para ti é teu escritório. Tu não vai querer diminuir. Porque se o juiz errar,
que vai receber o mesmo subsídio, não é o teu caso. Precisa gerar resultado positivo e tu vai estar mais atento que ele, tá? E a terceira história que eu queria compartilhar com vocês, que essas duas histórias, né, são necessárias até para sustentar o não erro desse terceiro caso. Hoje uma aluna nossa me procurou para analisar uma contestação dela e, cara, brilhante, linda a contestação, linda, perfeita. Não tinha nada a mais do que necessário. E isso é uma diferença que vocês vão ter, que vai dar mais espaço para vocês atenderem mais clientes, vai dar mais espaço para vocês não se desgastarem, vai dar mais espaço para vocês curtirem a advocacia de vocês, tá? Viverem ela bem, que é não fazer em excesso, fazer aquilo que realmente você tem que fazer. E contestação, gente, vocês vão perceber que ela é muito mais fácil que uma reclamação. Quando a gente for fazer a gente vai ter oficinas aqui, né? De reclamação, de contestação de forma periódica, casos concretos, né? Vai ter oficina de recurso, audiência. Então vocês vão ter tudo isso aqui. E aí, gente, imaginem só. Ela fez uma contestação linda, foi procurar um advogado, porque ela estava com medo de fazer a audiência. Ela tinha aula aqui de como deve se portar e o que é necessário ela avaliar para o momento da audiência de acordo. E ela ficou com medo. E esse medo fez ela contratar um advogado para fazer a audiência de acordo. Tudo bem, isso não é um problema para vocês, até porque vocês vão ficar grandes demais. Grande demais, vocês vão acabar necessitando delegar funções. Só que quando for delegar funções, não é para o fulano fazer da forma como ele quer. Ele vai fazer aquilo e tu vai direcionar ele. Porque se ele mudar, vai falar, opa, não, vem para a metodologia. Faz isso aqui, porque é isso aqui que é importante. Pode fazer em excesso, se quiser fazer, faz, mas eu quero que tu faça. Esses são os pontos relevantes para a audiência que eu quero que tu leve. Esse é o patamar mínimo de acordo que eu quero que tu anua, né? Anuência, eu quero que tu dê anuência no mínimo desse valor. Senão eu não quero para baixo, senão vai prejudicar meu cliente. Tem que representar ele bem. Explica para o cliente. Então, tudo isso, o cliente quer. Não, se tu passar a segurança para ele explicar para eles onde os bônus, ele vai saber, porque tu está representando ele. Tem coisas que o teu cliente não vai conseguir ter a extensão daquilo, mas tu vai. Então, tu vai ter que passar essa clareza, ter uma extensão, ter algo a mais que está fazendo decidir por um caminho ou outro, tá? Então, tudo isso vocês vão ganhar de repertório, vão ficar seguros de passar ao cliente e não cair em cilada. Porque aí, nesse caso, olha o que ela fez. Aí, o que o advogado fez? Porque cada ato, vocês vão entender aqui, cada ato está relacionado, gente. Audiência de acordo. Eu sou bom em audiência de acordo. Eu sou bom em instrução. Não tem como ser bom em nenhuma dessas fases se não for bom em reclamação, se não for bom em contestação. Porque essas peças, essas etapas judiciais estão relacionadas. Então, se eu vou instruir uma demanda, eu tenho que saber como é que está a reclamação e os documentos. Tem aluno nosso que fica nervoso, audiência de instrução. Teve um aluno nosso que ficou nervoso, falou, uma audiência de instrução. O que eu faço? Porque está tudo documentado, eu não sei o que fazer. Eu falei, porque não tem que fazer nada, tu já provou. Audiência de instrução, em que tu vai juntar uma prova oral, só vale para tu vai impugnar os documentos, mas em rito ordinário tu vai ter tempo para isso, vocês vão estudar essa fase. Mas para juntar a prova oral daquilo que tu tem prova documental, mas tu tem prova documental de tudo. Então a ansiedade dele era porque o mito da audiência era tão grande que ele achou que ali era o momento de ele ter algum texto pronto, quase que de novela, cinema, não é? Isso aqui é vida real. E na vida real é normal estar com as perguntas já pré-produzidas. Às vezes não precisa fazer porque está tudo provado, né? Isso vai acontecer muito e cada vez mais, já que a gente tem muitos documentos digitais que facilitam, né, as provas que antigamente só tinham um testemunho. Então, gente, aí o que aconteceu? Esse advogado, inclusive, falou uma frase para ela que ficou comum. De novo, vocês vão parar de cair em cilada. Eu conheço o juiz, eu sei como ele pensa. Eu conheço esse juiz, o temperamento dele. Gente, o juiz também está sujeito a uma justiça. Se o temperamento dele faz ele decidir contrário, e tu solidificou cada ato como vocês vão aprender a solidificar, mesmo que ele fique puto, ele vai ter que decidir conforme foi documentado. Tu documentou tudo, fez prova de tudo. E se ele fugir, Lindman? Problema dele, porque vai ficar cada vez mais gritante. Tu fez cada prova daquilo que tu está requerendo, tá? E tu está requerendo a justiça. Não é ao juiz, é a justiça. Então, ele está sujeito à justiça também. Se ele foge disso, vai poder recorrer. E vai ser fácil. Por que vai ser fácil recorrer? Porque se tu tem todos os parâmetros comprovados e o cara faz outra coisa, tá ficando doido. E vai corrigir ele. Então, esse negócio de se debruçar de eu conheço o juiz, pode ser um grande problema, porque vamos dizer que realmente tu conhece, aquele juiz seja parcial ao teu argumento. A outra parte está minada de prova para recorrer, já que ele foi parcial, para um caminho que não era o justo. Então a tua demanda é insólida, ela pode reformar. E vocês, de novo, são indispensáveis à justiça por um motivo claro. Se tem um juiz em um local que ele foge aos parâmetros que o nosso tribunal, o TST, está adequado, que o tribunal regional está adequado, é papel de vocês corrigir. Eu já advoguei em demandas em determinadas cidades que a gente não ganhava nada em primeiro grau de determinada empresa. Vocês podem imaginar o que havia por trás. Nada, nenhum empregado levava ali. E contra aquela empresa, esquece. Eu ia pelo lado do delegado? Não.
produzia as provas que tinha que produzir, fazia o que tinha que fazer, quando chegava no recurso mudava. Essa é a história. E tu é o participante indispensável que vai chegar lá. Então não vão cair em falácia, porque isso é uma falácia. Para fazer tu acreditar que aquela pessoa tem uma artimanha fora a lei, tem uma artimanha que é só dela, tem um segredo meu. Não existe, porque o procedimento judicial ele é todo previsto em cada etapa. E quando tu entende cada etapa dessa, produz e consegue o resultado. Não é mágica, é conhecimento, é estudo, é aplicação conforme a lei. E aí o juiz está adstrito a isso, ele vai ter que seguir aquela. A gente tem a LNDB, né? Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros. Ali a gente estuda desde o início lá, estudar as normas, como utilizá-las. O juiz está adstrito a isso, não é a lei. Está adstrito a toda essa organização jurídica. E vocês vão alimentar isso da forma adequada para fazer ele estar alinhado. Então o trabalhista raiz, que vocês estão conhecendo aqui, vai solidificar todos esses atos. A nossa metodologia, vocês podem ficar lá, máquina do tempo, será que é complicado? Não. Vocês vão ver aqui, a gente vai trazer um caso prático agora. Vocês vão ver como é tranquilo a utilização e como isso vai levar quando vocês forem para a quarta aula, né? Depois tem a próxima aula que a gente fala para não pular as aulas, dar uma reforçada, por quê? E quando chegar na quarta aula que a gente vai nivelar vocês vão entender mais ainda como essa metodologia vai contribuir para que os atos de vocês fiquem cada vez mais fortes. E isso diferencia vocês dessas argumentações. Então esse advogado falou com essa aluna, nossa, sabe o que ele fez? Ele modificou a contestação dela. Olha, muda isso aqui, porque quando chegar lá na hora eu vou conseguir uma extinção sem resolução de mérito e um acordo melhor, porque eu vou... Basicamente, a estratégia dele não era jurídica, era de intimidação da parte contrária. Ele acrescentou matérias na contestação que não eram matérias de defesa. E eu falei para ela, não, só que pelo meio daí de se indispor com aquela pessoa que ela tinha contratado, eu falei, não, eu vou deixar, porque ela ficou ali envergonhada de se indispor com ele e falar, não, segue a minha metodologia, entendeu? Querendo dar, já que ele tinha a experiência de atuar na advocacia do trabalho. E essa experiência, gente, é às vezes só a falta de medo irresponsável. É o corajoso ignorante. O corajoso ignorante ele pode fazer um monte de merda, um monte de cagada. Por quê? Porque ele é corajoso demais, ele vive indo para o seu trabalho diariamente e qualquer tipo de ato que ele não gere resultado, ele bota a culpa no juiz e aquilo que ele consegue resultado, ele diz que foi a metodologia dele. Então é um advogado que não está contribuindo para a justiça, não está fazendo, não está construindo justiça, ele está atuando conforme os seus próprios desígnios, né, os seus próprios interesses, e isso, com certeza, esse advogado não vai conseguir se solidificar, não vai ter conforto na advocacia, porque a advocacia, quem tem conforto na advocacia, quem se estabiliza profissionalmente e é visto como um grande profissional, é aquele que tem fundamento sólido, e não que faz aquilo de forma subjetiva, e aí fica rodando para todo lado, que é um grande profissional, porque está ali todo dia, e não aprendeu ainda, tem muito, tá? Então vocês vão ter uma experiência, um arcabouço, que vai diferenciar vocês. E eu contei as duas histórias sobre a metodologia, o quão diferencial a metodologia de vocês, quanto vocês vão avançar, vocês vão ver isso no nivelamento. Falei para vocês sobre a confiança que eu quero que vocês, eu sei que vocês vão ser desafiados, tá? Principalmente por outros profissionais, mas cada vez que vocês adentrarem no curso, né, com mais repertório, vocês vão conseguir identificar essas falácias, falar, meu Deus, que loucura. E é uma loucura. E em terceiro lugar, confiem. Porque se vocês não confiarem, vocês podem acabar nesse equívoco, entregando o trabalho de vocês, delegando com medo, mas na verdade o trabalho de vocês com medo, né, vai com medo mesmo. Porque com medo, tá com medo ali com frio na barriga, o frio da barriga não vai passar. O frio da barriga ele vai continuar, eu não tenho muito, mas eu tenho mais frio na barriga, por quê? Quando é algo, uma justiça que eu estou ligado, pessoal, ela acaba me trazendo aquele sentimento de, meu Deus, era isso que eu queria fazer, era para isso que eu estava aqui. E aí traz o frio da barriga, mas não por medo, por ansiedade de entregar a justiça para aquela pessoa que vocês estão atendendo. Por entender que você é a pessoa que está representando ela, e se não fosse você, outro advogado podia cair nesse tipo de armadilha, de deixar ser intimidado. Não se deixe. Tá com medo? Finge, tá? Mas eu tenho certeza que isso vai acabar com tudo que vocês vão ter aqui. E façam o que vocês forem direcionados. Ah, outro advogado falou, não vi o livro falando disso, porque não é requisito para vocês vencerem. Que é requisito para vocês vencerem, está aqui. Se vocês fizerem, vocês vão vencer. É isso que eu quero que entre. Por isso que essa aula vai acompanhar vocês. Porque até vocês terem vitórias consecutivas, vocês vão ter, tenho certeza, vão ver isso. Até vocês terem essas vitórias consecutivas, vocês vão ficar com esse temor, com essa confiança. Talvez na próxima eu seja mais confiante. Não, seja logo. Assuma esse trabalho que está na sua frente. Se você comprou esse curso para assumir um trabalho específico, assuma. E use a metodologia que eu vou mostrar como vocês vão utilizar na prática aqui, porque tenham certeza que vocês já vão se diferenciar da maioria dos profissionais que estão aí, que estão fazendo as coisas de forma aleatória. Às vezes não é nem culpa dele, não teve a oportunidade, não teve a chance de conhecer o que vocês tiveram aqui. Tire.
porque isso é altamente importante para que a advocacia se solidifique, para que até tenha facilidade de falar com outro advogado, não precisa tu tentar a minha intimidade, já que eu tenho o domínio que tu tem, inclusive, eu sei que tu fez trabalho de raiz, bora logo resolver aqui, vocês vão se tornar o próprio judiciário, porque vocês já vão saber qual é o caminho final, vocês já vão saber cada passo, vão poder jogar de carta aberta e falar, olha, pode, né? A gente não precisa ficar tentando outros meios, por quê? Porque um advogado seguro vai se deixar de intimidar, e tu não vai me intimidar, sabe que tu não vai me intimidar, porque tu conhece o meu estudo, o meu engajamento, eu tenho uma máquina do tempo, eu sei prever o futuro desse processo, e cada etapa, eu vou construir. E aí acabou, meu. Acabou. O jogo está resolvido, vocês dois ali vão ter um acordo de igual para igual. E se o juiz divergir, problema dele, também está de igual a igual para ele, porque tu materializou essa diferença, tu materializou a função indisponível da justiça. Tu é realmente um instrutor, um instrumento de justiça. E aí, falando do caso prático, entrando no caso prático agora para vocês, para mostrar como, já mostrei o que o trabalho de Jair vai fazer para vocês, o que eu preciso que vocês confiem para dar solidez e segurança na advocacia profissional de vocês. E aqui eu vou mostrar a metodologia, tá? Como é que vocês vão fazer utilizando o caso prático, antecipando a solução, ou quando vocês terminarem o curso todo, terminei o curso todo. Pode até voltar nessa aula para ver como é que vai utilizar, tá? Mas sempre tenham essa aula aqui em mente para fazer casos pontuais e continuar progredindo no curso. Por quê? Estou assistindo o primeiro módulo aqui do tempo futuro, tá? E agora eu acabei de pegar um caso. E aí, me apareceu um caso. Pega. Vai fazer o quê? Vai fazer o que eu vou te mostrar agora, tá? Por quê? Porque tu vai conseguir antecipar aquele conhecimento, materializar e vai vencer o processo. Etapa por etapa. Não precisa ter tempo, tá? Então vai fazer o caso, vai responder bem. Tenho certeza que outras pessoas não vão ter esses instrumentos, não vão ter essa experiência, esse repertório, e vocês vão estar super alinhados. O que vai fazer? Vamos começar pela reclamação trabalhista, tá? Peguei um caso de reclamação trabalhista, apareceu um cliente me narrando um caso injusto, e ele me narrou, ou pode ser até que tu não tenha repertório para identificar todas as injustiças. Pô, mas eu já percebi ali que tem um excesso de jornada, existia um empregador que era agressivo, né, rude, que não registrou a carteira dele. Pô, comece a identificar ali diversos requisitos que eu imagino que tenha hora extra. Eu imagino que a gente tenha que reconhecer o vínculo. Eu imagino que a gente tem ali que pedir férias, terceiro, né, FGTS. E agora? Agora, gente, vocês vão no módulo futuro. Por que o módulo futuro? Porque o módulo futuro, ele não é uma forma só de vocês aprenderem a calcular aquela demanda. Não é uma forma só, vocês vão aprender a materializar o cenário que vocês querem ao cliente. Aquilo que vocês querem que ele receba. Então, o cenário futuro, ele permite a vocês que vocês agreguem, não só tenham clareza, porque imagina só, um advogado que não tem clareza do que ele quer, a justiça fala, o que tu quer? Ele fala, eu quero hora extra. Mas quanto é para pagar? Quanto é que isso já foi pago? Ele não sabe dizer. Quando vocês materializarem a clareza, fica fácil, eu quero pagar isso. É isso aqui que eu quero pagar por conta da situação, tá? E aí, gente, além de ter essa clareza, dentro das aulas práticas, que a gente vai falar sobre jornada, como contar a jornada, vou ensinar vocês a contar a jornada diária, semanal, a diferenciar, mostrar para vocês que não existe hora extra mensal, na verdade é uma forma de pagamento. Vou mostrar várias coisas para vocês nessa aula. Então você já pode ir nas aulas daquilo que você identificou. Se fosse contestação, muito mais fácil ainda. Mas como é reclamação, não tem prazo, a não ser o bienal. E o bienal, gente, já deixando uma dica aqui para vocês, para não se assustar, o bienal é só do fim do aviso prévio, no fim do aviso prévio. Se é indenizado, o aviso prévio conta também. Então, conta 2 anos depois do fim do aviso prévio, tá? Se tiver aviso. Então, não é quando saiu, é depois de 2 anos daquele fim do aviso prévio indenizado, se tiver. Então, tem bastante prazo, tá? Se tiver emergente ali, então tem esse prazo para estudar a RT mais tranquilamente. Eu identifico essas verbas, falo para o cliente, olha, 7 dias, dou um feedback, 14 dias, vai ter tempo ali para fazer, estudar e materializar isso. Então, mas tu vai começar por onde? Pelo futuro. Por que pelo futuro? Lembra que eu falei para vocês que cada ato praticado na advocacia pressupõe que se tu domina ele, tu domina o anterior. Então, quando vocês aprendem a calcular uma demanda, a materializar o pedido, vocês estão no momento após a decisão judicial, após o trânsito julgado. A partir dali, olhar em retrospectiva é muito fácil. Porque olhando em retrospectiva, fica tudo óbvio. Fica óbvio da onde que tu... qual foi o momento que tu provou a jornada? Pode ter sido na reclamação ou pode ter sido na instrução. Fica óbvio tudo aquilo que tu precisa fomentar para alcançar aquele resultado. Todos os requisitos daquele resultado. Fica óbvio, tu começa a analisar a cada etapa o que ela contribuiu para chegar naquele patamar, naquele valor financeiro que o teu cliente vai receber. Então, a gente vai para o futuro para vocês aprenderem a materializar, ter clareza e descobrirem todos os requisitos que garantem aquela verba e que somam a ela e dão valor a ela.
Porque aí, nesse momento, entendendo todo dela, tu consegue materializar na demanda quando for fazer a reclamação. Consegue preencher todos os requisitos, mas deixar nenhum faltante. Vocês viram aí a apresentação, né, do curso, da metodologia, como vocês dominam isso. E além disso, vocês vão estudar muito, porque a gente vai analisar o direito material também e a praticidade, dando praticidade aí. Olha, a gente está fazendo isso por causa desse artigo, por causa daquela questão. Então, a gente vai trazer normas nessas aulas que demonstram os requisitos e remontam ao valor recebido. Então, o futuro, ele permite que tu te ilumine dos requisitos das verbas que tu vai pedir. Então, as verbas que tu vai construir, né? Tu vai construir na demanda, que já tu vai lá estudar. E aí pode ser que durante esse estudo tu fala, não se encaixa. Esse pedido não é para ser feito, porque olhando os requisitos aqui, ele não está preenchido. Então, não é um pedido a ser feito. Então, tu vai estudar, tu vai para o tempo futuro. E depois de ir para o tempo futuro de todas as verbas que tu quer pedir, o que tu vai fazer? Tu vai para a aula de reclamação trabalhista, no tempo presente. E lá tu vai aprender a construir a reclamação e vai entender os limites dela, a importância dela, como tu vai construir ela, estruturar ela. E depois tu vai lá pegar o modelo da peça e começar a estruturar conforme ela pediu. Ninja, mas ainda estou inseguro. Parece que me falta repertório. Aí tu vai aonde? No tempo passado, estudar sobre jornada, né? Para ter mais repertório doutrinário, né? Repertório jurídico sobre o porquê daquela verba, como ela nasceu, ao início de tudo para te entender, cabe mesmo, consolidar. E essa etapa que tu vai ao tempo passado para estudar uma verba específica em doutrina, não vai lá primeiro não, vai primeiro no tempo futuro, porque ele vai te iluminar. Aquilo que ficar faltando, que tu vê que não conseguiu estruturar, tu vai ao tempo passado para estruturar esse conhecimento, fomentar mais ele, alimentar mais ele, pode até pegar outros estudos aí nesse momento, vale a pena pegar outros estudos se quiser, para alimentar, mas tenha certeza que isso tudo aqui, esse caminho de ir ao futuro, vir ao presente, saber para que serve a reclamação, qual a minha intenção quando eu fizer essa reclamação, né? Como ela deve ser construída, quais os requisitos que eu tenho que provar aqui para garantir esse pedido, cada pedido tem seus requisitos. E tu vai estruturar um a um na reclamação ali da mesma forma. Tem uma estrutura para cada um. Tu vai aprender isso no tempo presente. Então tu veio do futuro já iluminado de tudo que tem que ter. Quando for montar a reclamação, a gente vai te instruir, tu vai montar pronto. Não tem como ficar melhor. Eu estou na dúvida. Vou ao tempo passado, me dar mais repertório para voltar aqui no presente. Olha, se eu estou indo buscar fundamento, é apenas para facilitar a minha fundamentação em uma etapa da reclamação. Quando vocês forem estudar a reclamação nesse momento. Se fosse contestação, mais fácil ainda. De novo. Futuro, presente e passado. Vocês vão passear. Aí quando chegar na etapa da audiência, vai lá, dá uma olhada na etapa da audiência, está seguro, assiste como é que vai ser futuramente, mas vocês vão ver que lembra, vocês estão fazendo uso de uma ferramenta, que a gente chama de máquina do tempo, que ela te permite tu andar por toda a linha do processo de trabalho. Mas não apenas isso, ela interliga aquilo que vocês querem ganhar com cada fase. Então quando eu falar de reclamação aqui, quando a gente for falar de audiência, mesmo que eu não faça menção à máquina do tempo, lembre que aquilo foi pensado o que aquilo vai influenciar para a gente ganhar, para a gente contribuir, né, naquela etapa para o melhor cenário do meu cliente. Portanto, que eu tenha mais clareza do que eu estou fazendo em cada etapa. Que eu não me perca naquela etapa. Eu não vou me perder aqui nessa reclamação discutindo várias coisas que já estão consolidadas, buscando jurisprudência. Não é necessário. Se eu já tenho o fato claro, se eu já tenho fundamentação clara que se adequa, aquilo é pacífico, pronto, vocês têm modelos aí diversos para olhar e falar, não precisa me perder nessa discussão. Né? E quando eu falo de direito, ali é o que encaixa. O que é, né, mais contributivo, se vão ver lá na reclamação trabalhista, é o fato, claro, tá? E a prova relacionada com aquele fato que vai, consequentemente, é uma consequência que vai gerar aquele resultado. Por quê? Porque aquele fundamento se encaixa ao fato e à prova que aquilo aconteceu. Então, isso vai gerar um resultado. Vai se adequar ao fundamento. O juiz, às vezes, nem lê esse fundamento. Por quê? Porque ele já sabe. Já viu várias e várias. Quantas demandas vocês acham que já viu de hora extra? E olha que ele ainda erra hora extra. Decisões, várias decisões que ele considerava bis vocês vão aprender lá algumas verbas que vocês não conheciam. Por quê? Porque o repertório, né, prático vai aí doutrinário, jurídico que a gente vai entregar para vocês, vai abrir um leque, vai fazer vocês vislumbrarem verbas, como a gente disse, o direito trabalha infinito em verbas, e esse repertório vai fazer você enxergar. E aí, às vezes, o juiz, até no básico, às vezes erra. E aí, vocês vão corrigir também, né? Porque vocês vão ter os fundamentos corretos. Tá? Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer. Ir ao futuro, aprender sobre aquela verba, vai vir ao presente, entender o ato que vai praticar, é uma reclamação. Tem que ficar discutindo outras coisas, não, foca em fazer a reclamação. Depois eu procuro com os demais. Por quê? Porque tu está no curso que já interligou isso. Então a forma que a gente vai fazer a reclamação já é pensando em te ajudar no momento que for fazer a audiência. Já é pensando em te ajudar no momento que for fazer a audiência de instrução. Já é pensando em te ajudar que se o juiz fugir do caminho, tu vai conseguir fazer o recurso. Tu vai, inclusive, um recurso muito rápido. Por quê? Porque a forma como a gente monta a reclamação já é para só pegar
essa matéria, colocar no instrumento recurso, pegar as etapas anteriores, lembra que cada etapa está interligada, e falar, olha, aqui na audiência eu fiz isso, prova isso, se adequa a tudo que eu pedi no início, o juiz equivocou, reforma, tudo isso. Ou houve um vício processual, nulidade. Vocês vão, então tenham essa certeza. Estou estudando esse ato, tranquilo, porque esse ato vai se interligar. É diferente de quando está estudando aleatório, aí um fulano faz a audiência de um jeito, outro faz de outro jeito. Está errado, às vezes não está errado. Mas aquela audiência tem que se relacionar com a reclamação. E talvez o modo que esse cara faz a reclamação seja diferente desse. Por isso que as audiências são diferentes. Aqui não. Aqui tu vai ter uma forma de fazer reclamação que vai justificar a forma como tu atua em audiência. Então a tua audiência vai estar alinhada, pode estar diferente aos demais, não porque eles estão errados, mas porque tu já solidificou muita coisa, já evitou muita coisa e já provou na reclamação. Então aqui, os nossos atos eles são interligados. Vocês vão estudar, não é de novo a estrutura da reclamação legal, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar as finalidades, os intuitos, buscar lá no início o que vocês precisam saber e estarem atentos para não deixar passar, contribuir e fazer chegar no resultado que vocês estão. Se fosse contestação, como eu disse, contestação vai ficar mais fácil ainda para você. Por quê? Porque na contestação já existe uma peça que tu está combatendo. É diferente da reclamação, tu tem que construir toda. Tem um prazo? Tem, mas tu tem uma peça para combater, um limite. E a reclamação ela já deu esse limite para ti. Então tu vai combater ali aqueles pedidos. Tu viu os pedidos? Tu já sabe o que estudar. Né? Tu nem está na dúvida se vai ter que estudar hora extra, se vai ter que estudar férias ou periculosidade lá no tempo futuro. Tu vai estudar porque está na peça. Se está na peça, tu vai lá na aula de periculosidade ver, tu vai lá na aula de hora extra ver a carga, tem que ver antes, né? A das jornadas, explicando a jornada, para poder impugnar esse ponto também. Mas tu vai ver pontualmente, porque já está na reclamação. Então, quando tu for fazer a contestação, tu vai estar cheio de repertório, como isso, não tenha medo. Porque tá tudo ali. Aí tu vai ler e vai falar, opa, deixa eu ver se ele fez assim na reclamação. Não fez? Anotou. Isso aqui eu tenho que impugnar nesse ponto porque está errado. Aí depois tu vem para a etapa da contestação e vai estudar sobre a contestação estrutura. De novo, alinhando, né, o combate, aquilo que tu identificou na reclamação que está equivocado, ao tempo futuro aquilo que falta, clareza, né, ou que obsta, que ele alcança aquele resultado. Por quê? Porque tu conhece todos os requisitos. Se está faltando um, tá falando, gente, falta esse requisito, não tem que mudar isso para ele, entendeu? E tu vai estudar lá no tempo futuro exatamente essas verbas. Tu vai estudar a contestação primeiro, vai estudar as verbas. Porque quando tu vier para a contestação já dá para o repertório. Ali, mas acho que ainda está faltando um pouco de repertório. Então vai lá no tempo passado, colher esse repertório sobre aqueles pedidos que já estão ali na reclamação e vai estruturar a contestação, né? Com a finalidade dela, com os limites dela, com as intenções dela. E saber quais são as intenções da contestação. O que ela visa, né? São três coisas só que ela visa. Impedir, excluir e suspender os pedidos feitos lá. Extinguir a demanda sem redução de mérito. Pode ser uma estratégia também, extinguir. Mas não é aquela que vai solidificar a tua defesa totalmente. Mas tem um momento de utilizá-la, tá? E um momento também que quando não extingue, tu pode limitar lá na frente. Porque vocês sabem que no seu trabalho, vocês vão perceber no seu trabalho, vão entender isso quando forem estudar o tempo futuro. Olha que loucura. Tem advogado que fala, essa liquidação não era para mim. Você está pedindo uma coisa sem clareza, sem entender o que tu está pedindo, está sendo instrumento de justiça. E isso também prejudica a minha defesa, porque se não é claro, como é que eu vou me defender, né? Como vou contestar, como é que eu vou contestar lacunas, um vazio? Não tem como. É por isso que no seu trabalho é necessário indicar os valores, mas isso não é só no seu trabalho. Olha como é diferente a forma como as pessoas atuam e como vocês vão passar a atuar. Vocês vão enxergar tudo, enquanto as pessoas ainda atuam com muita lacuna. Mas isso no futuro vai ser obrigatório, porque quanto mais claro eu sou no meu pedido, mais eu permito o contraditório à defesa, e isso é importante para a justiça, porque vocês estão aqui defendendo a justiça, tá? Indo atrás do qual é o mais justo. Então, eu estou pontuando tudo que eu quero, os requisitos que eu quero, e a pessoa tem o direito de se defender em cada ponto. E aí ela vai se defender naqueles pontos. Agora, se eu sou lacunoso, não sei o que tu está pedindo direito e tal, equivocado. Por isso existe a inépcia da inicial, né? E a extinção é melhor isso aí, porque senão isso prejudica a minha defesa. Então o processo judicial tem que ser visto, tu atua por mais por quê? Pela justiça, porque eu consigo atuar por qualquer um. Tem instrumento para atuar. Vai depender aí do meu posicionamento de negócio, isso é outra coisa. Isso é outra faixa de discussão. Mas em relação à minha capacidade técnica, ao que eu sou capaz de contribuir e impedir essa reclamação de prosseguir, ou até de identificar quando tem tanto erro que ela até se prejudicou. Às vezes o advogado do reclamante não tem esse cuidado, ele se auto-prejudica, porque a demanda dele, que valia 4 vezes mais, ele com as lacunas, com a falta de cuidado, com a falta de aprofundamento, está valendo 4 vezes mais. Eu posso achar um acordo abaixo do que ele está pedindo e fechar essa demanda. Olha que lindo, mas eu vou ter clareza de quando eu fazer isso e falar para o meu cliente, olha, essa demanda aqui ela é muito propícia para um acordo, porque ele podia ainda ter pedido isso, só que tem vários equívocos, vamos fechar um acordo para finalizar
o cliente dele vai achar que aquilo era tudo e encerrar nessa discussão. Olha que louco. E recurso ordinário, gente. Aí recurso ordinário vai fazer o quê? O juiz deu uma decisão contrária. De novo, gerou um obstáculo. Você chegar no recurso ordinário, você vai tá craque, tá? Mas eu tenho que fazer um recurso agora, porque a empresa foi sozinha, me procurou e agora eu vou fazer um recurso. Ou então, eu já estudei tudo e agora eu preciso encarar um recurso. O que eu vou fazer? Vou de novo para o tempo futuro. Por que tempo futuro? Se as coisas já estão liquidadas lá atrás. Se estiverem liquidadas por ti, olha como fica mais fácil. Porque se já está liquidado, tu já foi lá, já estudou essas etapas. De novo, a gente fez tudo pensado para facilitar a vida de vocês cada vez mais. E aí, chegar no recurso é tudo liquidado, tu já entendeu quais são os pontos mais relevantes ali. Para que tu recorra quando realmente tiver uma matéria que tem impacto financeiro de mudar aquilo, para tu não ficar recorrendo aleatoriamente por pontos desnecessários. Pô, é relevante, eu vou recorrer porque essa decisão aqui prejudica, vai gerar um valor muito alto, porque eu entendo e o juiz foi contrário. Mas aí vai ser, de novo, tu entende todos os requisitos e o juiz foi contrário e tu entende os requisitos, tu não vai mais fazer um RO cheio de coisa ou um RO de novo. Olha só o advogado que ele não entende cada etapa de sua função. O que ele é capaz de fazer em um RO? Como faz ED usando como recurso ordinário. Olha, eu quero reforma. Não, não é para isso. A gente sabe qual é a função do ED. Vocês vão ter aula. Mas bora lá. O que ele vai fazer no RO se ele não tem entendimento de que é o RO? Ele vai pegar a reclamação trabalhista dele e vai botar lá. Ou a contestação e vai botar no RO. Vai modificar o molde. Vai funcionar? Não. Pode até funcionar em alguns casos, mas não por causa. Porque a justiça se comprometeu. O desembargador ele tem esse poder de olhar o processo, se chama efeito em profundidade, analisar o todo, olhar que na ata de audiência foi produzida uma prova que realmente não deveria ter gerado aquele pedido, ou que deveria ter limitado o pedido, suspendido o pedido, gerou alguma prova durante aquele processo, mas tu ia ter que contar com o desembargador fazer isso. De novo, vocês são instrumentos. Então, quando tu for fazer o RO, tu vai entender os requisitos e falar, pô, esse requisito foi o que me prejudicou e eu construí a prova desse. Então, eu vou falar sobre isso, porque é isso que vai fazer modificar. Olha como facilita até uma sustentação oral, porque na hora lá tu vai saber exatamente onde tu vai pontuar. Então, vai ficar mais simples, porque tem clareza de todos os requisitos daquele pedido, como materializar, como impedir, aonde pontuar, aonde pugnar. Ah, Lindman, se eu não tenho domínio disso, o que vai acontecer? Olha o que acontece. A gente fazendo RR, aí faz um RO no RR. Não tem nada a ver, são aí o RO e a contestação ainda são mais parecidos, mas um RO e uma RR não tem nada a ver, como não tem nada a ver com ED, tá? Então, é a falta de entendimento de cada fase que faz os advogados se perderem e que eles ainda levam essa insegurança deles para vocês, ou a falta de conhecimento técnico dele para vocês, e aí fala que 2 mais 2 é 5 e vocês caem na pilha. Não, se o cara falar para ti que 2 mais 2 é 5, tu entendendo todos os requisitos, deixa ele falar isso e vai fazer o teu, porque tu sabe como tá fazendo um pouco, né? Vocês vão ver vários casos práticos aqui de absurdo e pode ser que tu erre, não tem problema, tá? Só que tem que saber onde tu errou, para que intencionalmente tu modifique e leve mais justiça para todos os outros clientes que vai ter a oportunidade de atender. É normal eu se equivocar, mas isso para vocês hoje em dia, a partir de agora, vai mudar completamente. Que agora tu é um profissional, tu não atua mais com esse tipo de subjetividade, de eu conheço o juiz, conheço o seu temperamento dele, esquece isso daí. Porque se esse juiz estiver fora do ordenamento, ele também vai tomar ferro e vai modificar a decisão. A outra parte vai modificar a decisão. E aí lá se foi a decisão, por quê? Porque ela estava embasada num cara, é um cara lá, cara, uma mulher lá, tá embasado numa pessoa. E aí, é isso que tu vai embasar? Foi para isso que tu estudou todo o ordenamento jurídico, para chegar na hora e falar, não, eu conheço essa pessoa, e essa pessoa vai ser maior do que todo ordenamento? Não, isso não é teu papel. Instrumentalizar a justiça conforme todos esse ordenamento que você estudou. Constitucional, direito do trabalho, ele está ali, ó, na Constituição Federal, as bases. Olha o poder que vocês têm, né? E olha o quão sujeito um juiz está. Não pode fazer as coisas da cabeça. Então, se o advogado deixa se levar por isso, a atividade dele fica segura, porque a partir do momento que o juiz tiver que reformar a decisão dele contra gosto, e ele vai ter que fazer isso. Já vi isso várias vezes. Aconteceu comigo. O juiz lá brigando comigo a audiência inteira. Tu acha que eu desviei a atenção? Não, só ficava. Ficava puto. Chamava atenção, havia um combate, tá? O que eu fazia? Isso é regra? Não, não é a regra. Então havia um combate, mas o que eu fazia? Vocês vão ver aqui, já tem aula de RO, né? Caso prático. Vários casos de RO. Vocês vão ver várias vezes isso. Então, havia um combate, mas eu não ficava só sentado, tenho que fazer isso, que é isso, e isso que vai fomentar a decisão. E se ele fugir, eu vou reformar. Então, é esse poder que vocês têm que vai sair. E não deleguem isso. Tenham confiança que agora vocês vão poder fazer isso. Então,
Na próxima aula vocês vão ver o que vocês não podem pular. De novo, lembrando que cada aula dessa que vocês vão ter acesso no tempo futuro, sigam o cronograma do curso. Ele é o ideal. E depois fiquem fazendo esse uso de sempre reciclar. Tem que aprender até que isso vocês vão entender quando a gente for falar de níveis, porque até qual é o momento que você fala assim, pronto, preciso mais disso, já estou preparado, já estou na faixa roxa, terceiro grau, vocês vão entender que a gente vai falar isso lá no quarto nível, tá? No quarto nível já, na quarta aula. E façam esse exercício também no momento de antecipar. Acabei de pegar um caso, por isso comprei o curso, faz o uso dessa forma, vai no tempo futuro daqueles temas, vai na peça que tem que fazer no momento, não fica preocupado com esse estudo, assiste a peça que tem que fazer, a contestação, a reclamação, ou uma audiência. Ficou contato com uma audiência, quero fazer audiência, vai lá na audiência de apoio, na audiência de instrução, para que tu possa ali tu vai entender o que da reclamação, né? Depois tu vai ter que olhar o passado, né? O que daquela reclamação que tu tem vai contribuir para tua audiência, tá? Se a reclamação estiver errado, a reclamação do cara está errado. Não sei o que, não tem problema. Tu já sabe onde está errado, mas tu já sabe o que tu pode contribuir naquela fase, não dá para ficar chorando. Nossa, eu peguei uma reclamação horrível, agora o cara quer que eu faça audiência. Vê o que tu pode contribuir, tu não pode modificar o passado, mas tu sabe para que aquela fase é necessária, o que ela contribui, e aí tu vai lá fomentar. Muitas vezes, às vezes a fundamentação está errada, ou ali não está aprovado adequadamente aquilo que se quer, mas numa audiência de instrução a gente consegue construir a prova. E aí, construída a prova de um requisito ali em audiência, o juiz vai ter que dar. Por quê? Porque é o fundamento adequado. Se não der, recurso. Então, pensem nas fases, né, o que pode fazer. O juiz deu uma decisão absurda. Tudo bem, qual é o instrumento que eu tenho? Vou estudar lá meu recurso ordinário, vou instrumentalizar com todas as provas que eu construí dentro daqueles parâmetros. Se o juiz não foi o cenário que eu queria, mas está tudo certo, porque eu pequei em alguma determinada etapa, ou porque meu cliente não contribuiu da forma satisfatória para eu cumprir determinada etapa. Não dá para ficar transferindo tudo para ele. Por quê? Porque se recorrentemente os teus clientes não estão contribuindo em determinada etapa, significa que tu não está sendo claro com ele sobre o que precisa para vencer aquele. Isso tem que ser claro também. Por isso que esse procedimento que vocês estão vendo da máquina do tempo é para que vocês entendam o todo. Cada etapa não é só vai lá no futuro, não. Vai no futuro porque isso vai facilitar muito. Porque ele vai fazer com que tu olhe retrospectiva e tudo vai ficar óbvio como que cada fase contribuiu para chegar naquele cenário. E aí isso vai dar clareza para tu passar para o teu cliente, olha, eu preciso disso, para que tu receba isso aqui. Quer receber isso aqui? Então me dá essa etapa. Agora faça isso. Agora venha comigo. E assim tu vai subir esses degraus até o cenário. É assim que o advogado mais ciente de que aquilo, sem excesso, sem loucura, tá? Profissional. É estudo profissional. E isso vai divergir com a graduação e tudo aquilo. Porque teoria, se não se adequa, pegou a teoria, não se adequou à metodologia, não me ajuda a materializar o futuro, a um cenário melhor para o meu cliente, é apenas uma discussão que vai ficar no campo da discussão, pensando como isso vai te poupar, tá? Não é para agora. A não ser que eu queira discutir em pesquisa, tá? Em outra questão, mas na prática, vai ver o que vai influenciar no valor. Fazendo essa análise, o uso da máquina do tempo para viajar para o futuro, para vir para o presente e no passado quando achar necessário, para contribuir mais rapidamente. Acho que é a aula mais densa, porque ela traz muita história e eu quero que fique na cabeça de vocês, porque vocês vão ver esses desafios. 2 e 2 é 5. Vão falar que e vão continuar fazendo o trabalho de vocês. Quando vocês pedirem a ajuda de vocês, contribuam. Você fala, olha, indica a gente. Por quê? Porque precisa de tempo. Algumas coisas não é só ter dinheiro para entrar aqui, não. É ter dedicação, suor. E a gente visa premiar suor fazendo um curso super acessível, para que vocês possam contar com a gente constantemente e que a gente possa contribuir com vocês para que a advocacia cresça e seja valorizada como tem de ser, porque a gente é realmente indisponível para a justiça. Sem a gente, essas intimidações ganham cada vez mais força. Juízes arbitrários ganham cada vez mais força. Todos esses mitos vão ganhando força e a justiça diminuindo. Então a gente quer aumentar tudo isso, a gente precisa ser participativo, a gente precisa ganhar solidez de repertório para instruir e não ter outro caminho que não seja seguir a justiça. Justiça não se alcança só porque a gente sabe qual é o certo e errado. Isso não serve. Não serve para a empresa. A empresa quer saber o certo e errado? Não, ela quer saber o que eu faço, tá? Para alcançar esse certo e errado. E aí, sabendo qual é o futuro, tu vai saber instrumentalizar esse caminho, essa trilha até ela alcançar esse melhor cenário. Assim como o cliente de vocês foi empregado. Então, a justiça, ela necessita disso, tá? E vocês precisam se preparar para enfrentar esses desafios, mas não precisa se aperrear, tá louco? É enfrentar a batalha justa. É uma batalha muito pelo povo de justiça. Então, é uma batalha que tem valor e que vocês são capazes, tá? Vocês já têm muito repertório. Então, isso aqui vai se tornar cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo. É isso. Até mais. Sigam ele no módulo 1. E ele é obrigatório. Depois vocês vão ganhar a chance de fazer esses saltos temporários, mas se filtram ao mesmo tempo, porque se justifica mais à frente que vocês vão ter essa toda. Vocês vão ver aí mais à frente uma aula que não se pode pular. O que não se pode pular, né? O porquê. E fechando esse módulo, a gente vai falar dos níveis. Vou falar onde é que tu tá agora.
onde tu vai caminhar, né? Eu tô ansioso. Até lá.